Beleza, começou a gravar, vamos lá então. Deixa eu colocar o material, a gente vai continuar a falar sobre hospital ainda, então eu acredito que hoje talvez hoje a gente ainda não termine, talvez ainda na próxima aula a gente ainda aborde um pouquinho dos hospitais e logo em seguida a gente começa então a falar da farmácia hospitalar mesmo. Deixa eu abrir lá aqui, acabou de chegar alguém. Então, a gente está vendo um pouco do histórico, né? Eu acho bem importante a gente ver a história das coisas para que a gente entenda direitinho por que as coisas são do jeito que são hoje. Então, a gente começando lá atrás, vendo como que as coisas aconteciam na Grécia, na Mesopotâmia, outros países mais, e vindo, né? Vou ter que ir lá abrir de novo. E vindo para os tempos cada vez mais à frente, né? A gente consegue perceber muitas vezes o desenvolvimento que aconteceu. Então, a gente viu na aula anterior, o que a gente viu? A gente viu um pouquinho de Egito, Grécia, e a gente viu também um pouquinho da história do hospital no Japão. Vamos continuar daqui, então, lembrando só que a gente falou do Japão, que teve a questão do descobrimento, entre aspas, né, a invasão, vamos dizer assim, do Japão pelos portugueses, e daí eles foram lá e, né, colocaram Igreja Católica no Japão e colocaram, como sempre, uma igreja mesmo, e junto com a igreja um seminário, e junto disso uma Santa Casa, né? Um hospital. Então, eles ficaram pouco tempo lá, mas eles acabaram por deixar esse legado para o povo japonês. Então, tem uma partezinha lá do Japão, onde tem arquitetura portuguesa, tudo mais, legado do pessoal quando eles invadiram lá. Indo um pouquinho à frente, frente mais ou menos, né? Mas indo para uma outra civilização que durou bastante tempo, a gente tem que lembrar da Roma Antiga. A Roma Antiga, o Império Romano, na verdade, né? Durou bastante tempo e teve uma importância bastante grande para a medicina de uma forma geral. Então, a história conta que lá na época do Júlio César, quando ele era imperador, ele, né, com o seu trabalho, ele deu cidadania romana para vários médicos, né, e aumentou, então, o grau de dignidade da profissão médica naquela época. Na verdade, a história não é bem assim, eu já vou contar para vocês mais ou menos como é que é a história. Teve um desenvolvimento grande? Teve. Vários hospitais foram criados em Roma, levando em consideração algumas informações importantes na hora da construção. Então, as informações que foram absorvidas para construir esses novos hospitais traziam melhorias para o hospital depois de construído. E que informações foram essas que foram aproveitadas? Informações voltadas às condições sanitárias, tipo, deixa eu ir lá abrir de novo, tipo, construir hospitais em locais mais adequados, construir hospitais que aproveitassem a iluminação vinda do sol, porque o sol era muito importante naquela época, porque o sol fazia um efeito, digamos assim, bactericida. Eles não sabiam que era um efeito bactericida, mas eles sabiam que o sol
diminuía as doenças, né? Então, um ambiente ensolarado, né, tinha mais chances de auxiliar na cura dos pacientes. Então, construíram sempre, a partir daí, sempre pensando nessa questão, né, de se fazer uma construção utilizando bem o sol, utilizando a passagem dos ventos, de forma que o vento atravessasse o hospital de um lado ao outro, carregando para longe as contaminações que estavam no ar. O que mais? Deixa eu ir lá, abrir de novo. E pelo fato de essas construções desses hospitais terem um motivo bastante forte, qual que era esse motivo? Fazer com que... De acordo com o dicionário online de português. Ih, gente, tá louco. Meu celular aqui falando sozinho. Então, o grande desejo do Império Romano, o que era? Era conquistar países e países e países e territórios, assim por diante. Então, eles tinham esse como foco principal do Império Romano, né? E eles tinham, então, uma quantidade muito grande de soldados que tinham a função de ir para outros países, invadir outros países, batalhar para conquistar novos territórios. E dessa forma, o próprio Império Romano achava por bem construir muitos hospitais, né, para tratar os soldados que de repente, né, fossem machucados no campo de batalha. Então que eles voltavam para Roma e eram tratados lá em Roma. Então eles construíram hospitais super modernos, pensando no restabelecimento quanto mais rápido possível desses soldados, para que eles pudessem voltar lá para os campos de batalha, melhor. Então, eles realmente pensaram, na hora de fazer as novas construções, se utilizar, né, da radiação solar, dos ventos, o próprio formato do hospital, até a questão de saneamento, de repente fazer de alguma forma que viesse água limpa para dentro do hospital e os dejetos fossem jogados longe, porque eles queriam, na verdade, que tivesse as melhores condições para o soldado se curar logo e voltar logo para batalha, né? Não é que eles tinham um cuidado especial com os romanos. Não, eles tinham um interesse em que realmente os soldados se curassem logo e voltassem a batalhar. Então, eles construíram os melhores hospitais da época. E... deixa eu colocar lá de volta. Utilizaram todos os recursos que tinham na época para fazer os melhores hospitais. E aí, nessa época eles já começaram a construir os hospitais de uma forma que veio não até o presente, mas veio muito próximo ao presente. Construíram, então, hospitais contendo enfermarias, grandes enfermarias, onde vários pacientes eram atendidos e tratados ao mesmo tempo. Então, grandes salas com várias camas, né? E uma coisa importante é que eles tinham, então, para tratar bem esses soldados e fazer com que eles se restabelecessem logo, eles tinham que se alimentar muito bem. Então, começaram a construir cozinhas, e essas cozinhas alimentavam bem esses soldados, e também um local para armazenar os medicamentos que eram utilizados nos tratamentos. Então, algo semelhante ao que a gente poderia chamar hoje de farmácia.
Então, já teve uma melhoria em relação às informações anteriores que se tem, porque já se começa a perceber a formação de uma estrutura física semelhante ao que a gente conhece hoje como hospital. Existiam, na verdade, dois tipos de hospitais. Um hospital que era para tratar, basicamente, os soldados, e um tipo de hospital que era para tratar os escravos. Então, os soldados eram tratados por médicos de verdade. Os escravos eram tratados por um tipo de médico que era treinado, vamos dizer assim, para cuidar desses escravos. Então, eles não eram médicos de profissão. E o que aconteceu em relação a esses médicos? Roma não tinha tanto médico assim para atender tanto paciente que vinha a todo instante, tanto soldado que vinha a todo instante. Então, era de praxe que, em cada lugar que o Império Romano conquistasse, né, então, em cada novo território que fosse conquistado, eles pegavam toda a população e transformavam essa população em escravos. Desses escravos, eles iam lá e separavam os que eram médicos. Então, eles pegavam esses médicos, que eram escravos, e levavam para Roma para que esses escravos, então, médicos, ajudassem a tratar os soldados, para que os soldados se restabelecessem logo. Então, na verdade, esses escravos soldados, escravos médicos, na verdade, eram médicos que o Império Romano trazia para Roma e fazia com que, obrigava com que eles cuidassem dos soldados. Então, quando ali no começo eu falei, né, que o Júlio César deu grande dignidade à profissão médica, concedendo cidadania romana, na verdade, não é bem assim. Ele trazia os médicos, né, que eram de outros territórios, que continuavam escravos, mas eram obrigados a trabalhar em Roma para cuidar dos soldados que estavam feridos. Mas aumentou, de uma certa forma, o grau de conhecimento dos médicos da época. Por quê? Vinha médico de cada um dos territórios diferentes, com conhecimentos diferentes, com práticas diferentes. Eles acabavam se reunindo todos em Roma, e eles começavam a passar o seu conhecimento um para o outro, e dessa forma, o conhecimento, de uma forma geral, acabou aumentando bastante e melhorando, então, a prática médica naquela época. Império Romano está muito ligado com catolicismo, né, cristianismo. Então, chegou um determinado momento em que a Igreja Católica passou a ser a responsável por todo os hospitais, todo o sistema de saúde da época. Então, a Igreja Católica passou a controlar isso. Com criação de hospitais, administração de hospitais, as próprias faculdades, né, de medicina, muitas delas administradas pela Igreja Católica e assim por diante. Isso perdurou por bastante tempo. Isso fez com que houvesse uma disseminação da saúde dentro da Europa, né? Que a Europa era o centro do mundo naquela época. Então, algumas congregações específicas da Igreja Católica passaram a se responsabilizar por alguns casos específicos, alguns tipos de tratamentos específicos e assim por diante. Então, a gente tem, por exemplo, São Vicente de Paulo, que ficou bastante conhecido, a congregação dele, né, ficou bastante conhecida
pela assistência religiosa, assistência gratuita e assim por diante. Monges beneditinos também passaram a disseminar o seu conhecimento e a saúde, né, para a população, também na Europa como um todo. E assim foi. Dessa forma, a Igreja Católica, de uma certa forma, foi responsável pela melhoria da saúde da população em um período bastante grande de tempo na Europa, e espalhou isso um pouco para os lugares conhecidos na Ásia, no Oriente Médio e tudo mais. Falando de Oriente Médio, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente às vezes tem uma imagem talvez um pouco errada. Por muito e muito tempo, o Oriente Médio também foi um polo bastante forte em relação ao desenvolvimento do mundo, né, oriental como um todo. Então, existia muita preocupação com muita coisa, arquitetura, saúde, administração, desenvolvimento, tudo mais, no Oriente Médio como um todo. E a saúde era uma coisa bastante interessante, porque era dado uma ênfase bastante grande para essa questão da saúde, tanto que existem relatos de alguns hospitais, relatos não existe, né? Na verdade, hospitais que foram criados lá em 1160, por exemplo, em Damasco, 1276, no Cairo, que estão funcionando até hoje. Esse hospital que está colocado aí na foto, é um hospital de Bagdá, ele continua funcionando até hoje. Claro, já foi anexado estruturas mais modernas e tudo mais, mas essa estrutura inicial continua até hoje. Então, eles sempre prezaram bastante pela saúde, pelo tratamento dos doentes. Dentro da religiosidade que existe no Oriente como um todo, tinha algumas características um pouco diferentes dos hospitais da época e do que a gente tem hoje, né? Mas tudo muito ligado com a questão religiosa mesmo. Então, a estrutura dos hospitais eram estruturas de enfermarias, né? Já estava, essa questão de enfermarias já estava meio que, já tinha virado regra, né? Nessa época. Então, enfermarias com várias camas para tratamento de vários doentes ao mesmo tempo. Só que, devido à religião, né, enfermarias separadas para homens e para mulheres. Então, enfermarias femininas, né, com médicas atendendo, com enfermeiras atendendo, e enfermarias masculinas com médicos e enfermeiros, porque a própria religião prega esse distanciamento entre o masculino e o feminino, né? Dentro dos hospitais do Oriente existiam algumas coisas que foram e são bastante importantes até hoje, né, como, por exemplo, especialidades médicas. Então, separado, né, uma enfermaria de uma determinada especialidade separado de uma outra enfermaria. Então, por exemplo, doentes contagiosos num lugar separado de doentes de alguma cirurgia e assim por diante. Então, existia essa separação, a presença de ambulatórios, cozinhas dietéticas. Então eles se preocupavam com a alimentação dos doentes, não só em alimentar, não se preocupavam só em alimentar, mas se preocupavam em alimentar de uma forma adequada dentro do tratamento que o paciente estava utilizando. Então, as cozinhas eram cozinhas com dietas específicas para os diferentes tipos de doenças. A biblioteca, né, para auxiliar um pouco os doentes que estavam internados a poder
passar um pouquinho o tempo, né, fazer com que o tempo passasse com um pouco mais de rapidez, e os acompanhantes também a mesma coisa, né, capela para suas orações, e asilo de órfãos. O que seria esses asilos de órfãos? Imaginando que talvez uma mãe que fosse internada, os filhos eram levados juntos para ficar próximos à mãe, e de repente, se a mãe morria e já não tinha pai, essas crianças já ficavam ali internadas, entre aspas, internadas, né, para serem cuidadas, já que elas passaram a ser órfãs, né? Então, eles se preocupavam não só com o doente, mas com todo o entorno do doente, a família e tudo mais. E a preocupação é bastante interessante, tanto que existiam mais alguns pontos que desapareceram durante muito tempo e que a gente está resgatando nos dias de hoje, que é a humanização do paciente. Não sei se vocês já ouviram falar em processo de humanização de pacientes e tudo mais, mas até algum tempo atrás o que acontecia? Isso durou muito tempo. O que acontecia? Simplesmente você entrava num hospital e você deixava de ser um paciente, você não era mais seu José da Silva, e você passava a ser, a partir daquele momento, o paciente do leito 1, né? Então, imagine, você não era mais tratado como seu José, e sim como o leito 1. E isso durou por muito tempo. Então, os hospitais perderam toda a humanização e passaram a ser praticamente uma linha de montagem. Tipo, entra uma pessoa aqui, passa por um processo de um tratamento e sai lá do outro lado. Não sei quem é, eu só sei que entrou, eu sei o que ela tinha, eu não sei quem ela era. Eu sei o que ela tinha e eu sei que ela se curou, ou não se curou, né? Então, por muito tempo, a gente teve essa despreocupação com a pessoa. A preocupação era só com a doença, com o tratamento e com a cura. E os hospitais do Oriente acabaram mostrando, os antigos hospitais do Oriente acabaram mostrando para a gente aqui meu Deus, na atualidade, que a gente estava fazendo a coisa um pouco errada. Então, naquela época, além de tudo isso, existia uma preocupação bastante grande com os doentes e com os acompanhantes. Então, eles tinham algumas ações que eles faziam para tentar diminuir a angústia dos pacientes que estavam ali internados e não sabiam se iam sair bem, ou se não iam sair mal, ou não iam sair, né? Então, eles tinham algumas ações, como, por exemplo, oferecer música suave para as pessoas relaxarem, tentarem dormir com aquela música, contadores de história. Então, coisas assim que faziam com que as pessoas se sentissem mais acolhidas, né, e mais relaxadas. Isso, por incrível que pareça, influencia muito no tratamento e traz um resultado muito bom. Tanto que começaram a perceber hoje, né, nos últimos anos, que humanizar esse processo, conhecer o paciente, saber que aquele paciente é o seu João, saber das necessidades dele, saber dele como pessoa e não como uma doença, faz uma diferença muito grande nos resultados. Então, hoje a gente sabe que um paciente humanizado é um paciente que se recupera muito mais rápido. É um paciente que se recupera com uma força muito maior. Coisa que foi buscada lá no Oriente, né, que se utilizava lá em séculos atrás, e que simplesmente, com o passar do tempo, foi se perdendo. E agora estão tendo que resgatar. Só que nessa, muita gente passou, né, por um hospital como se fosse um bolo de carne, por muito tempo, né? Então, não era uma pessoa, era simplesmente uma doença. É como se você
olhasse a pessoa e chamasse ela de doença. Ah, o paciente número 5, câncer. O paciente número 10, sei lá, braço quebrado. E assim por diante, sabe? Então, parecia que as pessoas não eram importantes. O que era importante era a doença. Então, isso, por muito tempo, perdurou. E agora, graças a Deus, a coisa tá melhorando. Falando um pouquinho da Idade Média, então, vindo um pouquinho mais para frente, a Idade Média foi a idade conhecida como, a época conhecida como Idade das Trevas, né? Porque tudo de ruim que podia acontecer em relação a doenças e tudo mais, epidemias, etc., aconteceram naquela época. Parece que a gente está vendo isso de novo hoje, né? Hoje, mais uma vez, eu vi uma reportagem falando que tem mais um vírus que está aparecendo lá na China, que pode, de repente, virar mais alguma coisa. Então, parece que a gente está voltando para a Idade Média. E na Idade Média, o que acontecia? Europa, né, centro do mundo, tinha uma estrutura, as cidades começaram a crescer, se desenvolver, com uma estrutura bem precária. Então, as casas eram construídas uma grudada na outra, não existia muito espaço entre uma casa e outra quando a gente pensa numa rua no meio, né? Então as ruas não eram nem ruas direito, eram vielas. Então, tudo muito grudado. As casas não tinham saneamento, então banheiro era uma coisa que não existia. Não sei se vocês sabem, mas isso perdurou por muito tempo. Inclusive, os portugueses, quando vieram para cá, trouxeram algumas formas de se comportar que não sei como que a gente não teve também epidemias grandes aqui no país. Então, não existia preocupação com saneamento, então as casas não tinham água corrente, né? As casas não tinham banheiro, os dejetos eram jogados todos na rua, os esgotos, poucos esgotos que tinham, na verdade não eram esgotos, eram canalizações abertas que corriam pela rua, e tudo isso, né, proximidade, muita gente vindo de fora, principalmente quando a gente fala em Inglaterra, que foi um polo bastante importante das epidemias nessa época. A Inglaterra virou centro do logístico, vamos dizer assim, do mundo conhecido. Então, vinha navios do mundo inteiro, mundo conhecido, claro. Então, vinha lá do Oriente, vinha lá do Leste, vinha da África, um monte de navios trazendo carregamentos de mercadorias, mais diversas mercadorias, e junto com essas mercadorias, nos navios vinha o quê? Vinha pulga, vinha carrapato, vinha percevejo, vinha rato, vinha animais e insetos que não faziam parte da Inglaterra ou da Europa como um todo, e traziam consigo várias doenças. Então, para disseminar essa fácil. E então, a Idade Média ficou muito conhecida por isso, além de outras questões religiosas, né? E ainda existia, nesse período, o domínio da Igreja Católica pela saúde. Então, a Igreja Católica continuava dominando a saúde. Então, no caso das epidemias, começaram a criar um novo tipo de estrutura física para tentar encerrar dentro dessas estruturas as pessoas que estavam doentes com alguma doença contagiosa e que precisavam ser separadas do convívio das outras pessoas que teoricamente estavam sãs. Então começaram a surgir aqueles hospitais que a gente chama de hospitais de quarentena, que depois passaram a ser chamados muitas vezes de asilos. Então
asilo para doente mental, asilo para doente contagioso de lepra ou hanseníase, doentes terminais e assim por diante. Então, foi nessa época que começou a surgir esses tipos de hospitais mais específicos, que até então, todos os que tinham eram hospitais abertos para atendimento da população como um todo. E a partir daí começaram a criar esses hospitais, digamos assim, fechados, para fechar as pessoas lá dentro até elas se curarem, se é que elas tinham cura. Tinha os hospitais de tuberculosos também, então, bastante específicos. E o primeiro desses hospitais foi criado junto à igreja de São Lázaro, lá na Itália, e eles começaram a chamar esses hospitais de lazaretos, por causa da igreja de São Lázaro. E depois passaram a ser, com o passar do tempo, passaram a ser chamados de outra forma, de hospitais de quarentena, hospitais, aí, dependendo do tipo de doente que eles acabavam recebendo, nomes mais específicos, como hospitais de doentes mentais, ou hospícios, hospitais de doentes de leprosos, como se falava na época, hospitais de tuberculose e assim por diante. E então, na Idade Média, o que mais cresceu na Europa foi esse tipo de estrutura, essas estruturas fechadas, para tentar isolar essas pessoas doentes e evitar a disseminação cada vez maior dessas doenças contagiosas. Aí, quando começa a terminar a Idade Média, né, e começa a ter um refresco na Europa em relação às doenças, começam os países, né, não eram bem países na época, mas os reinos, sei lá como é que falava, na época começaram a perceber que aquele domínio da Igreja Católica talvez não fosse mais adequado, e começaram então a retirar o poder da Igreja Católica em relação à saúde e passar isso para o governo. Então, os governos municipais começaram a tomar conta da saúde e dos hospitais, e começaram, então, a retirar digamos assim, esse domínio que a Igreja Católica estava tendo em toda a saúde da Europa e dos outros países conhecidos. Claro que esse domínio não acabou, a Europa continuou tendo lá suas santas casas, continuou tendo os seus hospitais católicos, mas eles perderam aquele domínio total. Tanto continuaram que até hoje a gente tem, os portugueses trouxeram para cá as santas casas, os hospitais de caridade e tudo mais, que até hoje são administrados pela Igreja Católica, né? Porém, nessa época percebeu-se que não dava para deixar exclusivamente com a Igreja Católica esse trabalho, né, voltado à questão da saúde da população. Aí a gente chega lá na França. Em 651 foi fundado o primeiro hospital de Paris, chamado Hotel Dieu, como eu comentei com vocês na aula anterior, né, falando dos prefixos gregos e que na França alguns hospitais eram conhecidos até hoje com o nome de hotel, porque eles faziam recepção de pessoas. Esse hospital é o mais antigo, né? Se vocês derem uma olhada nesse desenho, o hospital esse aqui, e aqui a igreja Notre Dame, aquela igreja que pegou fogo, acho que foi ano passado, ou foi esse ano, já nem sei mais quando foi, acho que foi ano passado. Então, ele foi construído, quando ele foi construído num lugar
longe da cidade. Hoje ele está completamente dentro da cidade. Mas, quando da construção dele, pensaram num local extremamente distante para evitar o contato das pessoas sadias com essas pessoas doentes que iam lá se tratar. Porém, deixa eu ver se eu consigo aqui ver para vocês, eu vou tentar encontrar aqui. Vou achar no Google Maps onde ele está hoje, dentro de Paris. Vocês estão conseguindo ver o mapa aqui ou ainda não? Vocês estão aí ainda, gente? Sim, tá. Vou colocar o mapa aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá aparecendo para vocês? Sim? Muito bem. Então, deixa eu ir lá no mapa para... Então, ele está aqui, ó. Essa aqui é a estrutura do primeiro hospital de Paris. Estão vendo a setinha? Eu não estou conseguindo enxergar vocês escrevendo. Então, se alguém puder me responder por voz, eu agradeço. Vocês estão vendo eu mexer a setinha aqui, tudo certinho? Sim, professor, tá dando para ver tudo certo. Tá, então vejam só, ele está aqui. Eu vou afastar para vocês verem onde ele está dentro da cidade de Paris. Parece que ele está bem no meio da cidade hoje, né? Mas naquela época, ele foi construído imaginando-se que ele tinha que ficar muito longe da cidade, né? E com pouco acesso da população. E aonde que resolveram construir, então? No lugar afastado, mas esse lugar afastado era onde? O que parece que é esse local onde ele está? Uma ilha. Uma ilha, exatamente. Ele foi construído numa ilha. Então, assim, na época, não tinha, obviamente, todas essas pontes para as pessoas atravessarem, então pensaram assim, vamos construir numa ilha que devia ter o quê? Um acesso, talvez uma ponte, para que as pessoas não tenham acesso tão fácil, as pessoas que estão internadas lá fiquem isoladas, e então a gente consiga isolar as doenças para evitar que essas doenças se dissipem na população. Tá, agora eu pergunto para vocês, será que ali nessa ilha seria um local melhor se a gente fosse construir hoje um hospital? O que vocês acham? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião? Eu acho que não. Por quê? Porque meio que limitaria o acesso da população. E mais alguma coisa? Não consigo pensar mais em nada. Então vamos lá. Então esta aqui é a estrutura. Deixa eu mostrar para vocês uma foto olhando de frente. Vamos ver se eu consigo. Tá, aqui está Notre Dame, então. E aqui tá. Ele é bem grande, ele é bem espalhado, como
eram as construções da época. Então, naquela época, eles não conseguiam... nossa, essa fila enorme para visitar a catedral. Eles não conseguiam fazer prédios muito altos, não tinha tecnologia para isso. Então, os prédios eram com 2, 3, 4, 5 andares no máximo, né? E muito compridos. Então, deixa eu voltar de novo lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo agora tirar esse boneco daqui. É aqui. Então, esse prédio é extremamente comprido. Ele é dividido em diferentes pavilhões. Então, cada um desses locais aqui é um pavilhão diferente. Era assim que se construía naquela época. Não tinha outro tipo de outra forma de se construir. Mas vejam bem aqui tem uma coisa bastante importante. Os fundos desse hospital, ele está quase que grudado na água. Então, a grande reclamação, toda essa parte aqui, é uma parte que tem muita influência dessa água, muita umidade, fungo, bolor, esse tipo de coisa. Então, se fosse para construir hoje, claro que hoje a gente tem recursos, você tem substâncias que você pode passar, que vão isolar as paredes, vão isolar o chão e tudo mais. Tem até tinta que é isolante e tudo mais. Mas uma das grandes reclamações é que muitas vezes as pessoas se internavam lá e acabavam tendo outro tipo de doença por influência dessa umidade. E essa estrutura também não é a mais adequada hoje, né? Mas é o que existia na época. E não era tão adequada, era uma estrutura mais voltada para construção de casas, de apartamentos, de comércio e tudo mais. Mas não existia outra estrutura que eles soubessem fazer que fosse mais adequada para um hospital. Então, o que aconteceu? Durante todo o tempo de funcionamento desse hospital, desde a inauguração dele até os dias de hoje, ocorreram vários incêndios, então, muitos incêndios mesmo, que estavam ligados praticamente à estrutura física dele. Não é uma estrutura adequada para um hospital, mas é o que tinha na época, né? E é o que foi sendo trazido com o passar do tempo. Então, vários incêndios aconteceram, um atrás do outro, e o último maior, assim, foi em 1772. E como não existia tecnologia para melhorar esses hospitais, eles reconstruíam a parte que tinha sido queimada da mesma forma, sem mudar absolutamente nada. Então, o que acontecia? Mais à frente, um novo incêndio, muitas vezes pelos mesmos motivos. E isso foi acontecendo, até que os responsáveis pela saúde pública da França e os responsáveis até pela construção, né, os arquitetos e tudo mais, começaram a perceber que novos hospitais que fossem criados tinham que ter uma estrutura diferente. Então, começaram a criar algumas regras de como construir um hospital, né, baseados nos erros que foram vistos nesse primeiro hospital, que sofreu tantas vezes com vários incêndios. Aqui, então, eu só queria mostrar umas fotos para vocês. Aqui uma foto lá do começo do século passado. Ele continua, pela foto do Google Maps, vocês viram que ele continua exatamente a mesma coisa. Aqui a gente tem uma representação, um desenho que foi feito de dentro de uma enfermaria do hospital. Isso lá no passado, né? Pergunto para vocês,
nos dias de hoje, será que tem alguma coisa que estaria, né, totalmente errada para uma enfermaria de hospital, por exemplo? Ou será que a gente encontra hoje em algum hospital uma estrutura assim, desse jeito, uma forma de trabalho assim? Ou vocês veem alguma coisa errada? Eu não vou dizer errada porque na época é o que eles tinham, né? É o que eles entendiam como sendo o melhor. Hoje a gente vê que estava completamente errado. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? As pessoas no chão, fazendo as coisas no chão. Uhum. O que será que é que eles estão fazendo no chão? Ah, não dá pra ver direito. E se eu colocar esse outro? É? Procedimento cirúrgico, sei lá. Parece que eles estão mexendo com o paciente ali no chão mesmo, cortando alguma Então, coisa. eu vou colocar um outro desenho aqui que mostra um pouquinho melhor exatamente isso. O que eles estão fazendo? Fechando Então, os corpos. eles estão embalando, né, o morto para provavelmente jogar o corpo no rio logo depois. Então, imagine, vou voltar na outra foto. No meio de toda essa muvuca que está acontecendo ali, eles embalando o corpo, né? Aqui já tem um embalado, inclusive, então a pessoa morreu, eles já estão fechando com um tipo de tecido, alguma coisa, para provavelmente jogar ali no rio. Olha aqui, ó. Cama de casal no hospital. Será que hoje a gente tem algum hospital que tenha cama de casal? Hoje acho que não. Acho que não também. Então, não sei o que passava na cabeça deles, mas eu imagino que passasse algo tipo assim, doentes com a mesma doença podem de repente compartilhar a mesma cama, né? Até o tratamento fica mais fácil, porque daí você já dá os mesmos remédios e tudo mais. Alguma coisa assim do gênero. Que mais? Tem gente rezando aqui, né? Orando para o restabelecimento de alguém. E a própria estrutura física, né? Além das camas de casal e tudo mais, elas não condizem mais com o que a gente tem hoje como estrutura física de um hospital. Um quarto, hoje, de hospital. Enfermaria, quantas camas no máximo a gente tem? Alguém tem ideia? Tudo com leito, né? Ou mais de um? Será que pode numa enfermaria? O que vocês acham? Eu acho que tem que ser separado, né? Um por um. Na verdade, a gente tem enfermarias que podem ter de 2 até 3 pacientes, claro que desde que não sejam contagiosos, sejam pacientes que, né, eles sejam avaliados e que possam ficar dentro de uma mesma enfermaria. Cada um na sua cama, as camas bem separadas, num ambiente bem separado, nada de muito junto, né? Aqui tem quantos? 2, 4, 5 pacientes, pelo menos, no mesmo quarto. Isso já não existe mais. A própria estrutura física, os móveis, tudo mais, é tudo feito hoje de uma forma que facilite a limpeza. Então, a gente tem paredes pintadas com tinta lavável, parede e teto, piso lavável, as próprias camas, né, todas de material lavável para que possam ser desinfectadas rapidamente. Não tem nada com como é que a gente diz? Nenhum tipo de estrutura rebuscada, assim como essas colunas aqui, por exemplo, que tem santos esculpidos nela, né? Imagina nessas esculturas aqui o tanto de pó que deve juntar, né? Então, hoje a gente já não tem mais nada disso, é tudo muito simples, tudo muito limpo e muito fácil de limpar e fácil de desinfectar.
né? Mas naquela época eles não tinham muita noção disso, até porque eles não sabiam nem o que era um micro-organismo, o que era uma infecção, né? Isso foi descoberto muito depois. Aqui, na verdade, é uma representação de um hospital na Alemanha, mas mesmo sistema. Olha que aqui tem mais cama, né, com mais paciente ainda dentro do mesmo quarto. E também embalando um morto ali na frente dos outros pacientes. Bom, então só para vocês terem uma noção, como eu falei para vocês, aquele hospital, aquele primeiro hospital lá de Paris, ele foi sendo sempre reconstruído da forma igual, porém, ele virou um tipo de parâmetro, né? Vamos fazer diferente daquilo que o Hotel Dieu, aquele hospital, tem, porque aquilo não dá certo, então vamos fazer diferente. Então começaram a criar algumas regras, e essas regras começaram a ser utilizadas para construir novos hospitais. E essas regras, elas atravessaram o mundo inteiro, e elas vieram aqui para o Brasil também, e essas regras foram utilizadas aqui no país e no mundo de uma forma geral, até 1925. Então, só para vocês terem uma ideia dessas regras, algumas coisas que são óbvias para a gente hoje, mas que naquela época talvez não fossem tão óbvias. Então, quando for construir um novo hospital, ele deve ser preferencialmente fora da cidade, num terreno seco, né? Porque eles já perceberam que aquele hospital, praticamente no meio do rio, tinha infiltração de umidade, né? E um terreno salubre também, então um terreno que seja saudável. A área média deve alcançar 100 a 150 metros quadrados por leito. Então, ao invés de ter aquelas camas uma grudada na outra, era uma regra que devia ser seguida, que tivesse uma metragem de aí 100 a 150 metros para cada leito que fosse colocado numa enfermaria. Se alguém aqui fosse na Santa Casa, eu cheguei a pegar isso há uns 20 e poucos anos atrás, hoje eu não sei como é que está, porque eu nunca mais fui até lá. Mas existiam enfermarias enormes, que tinham lá 10, 15 camas. Mas cada uma eram enfermarias realmente grandes, pavilhões enormes, mas cada cama estava bem afastada uma da outra, respeitando essa área aí de aproximadamente 150 metros quadrados para cada leito. Hoje a gente não tem mais essa possibilidade, né? 150 metros quadrados para cada leito nossa, um apartamento de 150 metros quadrados é um apartamento gigante hoje, né? Então, hoje isso já não existe mais, mas até 1925 isso era uma regra. Preciso dar importância à adução de água e drenagem dos produtos residuais e fluviais, ou seja, precisa ter água corrente, encanada, que entre no hospital, né? Então vem a água preferencialmente encanada, né? Para dentro do hospital, para que possa ser feito limpeza e tudo mais. E é preciso ter algum tipo de saída, né? Drenagem dos resíduos, de tudo aquilo que já foi utilizado e que precisa ser jogado fora, para jogar esses materiais para bem longe do hospital, para não ficar esse material, e aí a gente pode dizer material de banheiro, material de lavagem, de limpeza, desinfecção, de todos os ambientes e tudo mais, né? Para não ficar, de repente, esse material todo próximo ao hospital, contaminando novamente o hospital. Então, algo semelhante aos nossos esgotos de hoje. Então, para levar para longe os nossos resíduos. Pavilhões devem ser paralelos e orientados de modo mais vantajoso, tendo em conta o clima e a direção dos ventos reinantes. Como eu mostrei para vocês lá no hospital lá de Paris, eram construídos vários pavilhões, um paralelo ao outro, né? E existiam algumas regras para isso.
criaram algumas regras, que esses pavilhões, eles poderiam ser paralelos, né, cada pavilhão afastado um do outro, de modo que o sol pudesse incidir dentro de cada um desses pavilhões, fazendo o seu efeito bactericida, e os ventos também pudessem entrar dentro desses pavilhões de forma a carregar para fora e para longe o ar contaminado, né? E existia uma regra que dizia que o pavilhão, né, um pavilhão tinha que ser afastado do outro numa proporção X no mínimo. E essa proporção era o quê? Pegar a altura de cada um dos pavilhões e multiplicar por 1,5. Então, digamos que o pavilhão que tivesse sido construído com 5 metros de altura. A distância desse pavilhão com o pavilhão seguinte tinha que ser pelo menos 1,5 vezes a altura desse pavilhão, ou seja, 5 metros que eu falei, a distância de um pavilhão para o outro tinha que ser de 7,5 metros no mínimo, porque dessa forma se garantia que o sol ia incidir por muito tempo dentro de cada um desses pavilhões, e os ventos também iam incidir nesses pavilhões, carregando todo o ar contaminado para fora. As regras falavam, então, tem 2 pavilhões, no meio desses pavilhões vai ficar um terreno aberto, e esse terreno aberto deve ser utilizado para construir alguma coisa que ajude, né, auxilie o paciente ter uma melhora significativa. Então, geralmente falavam para construir jardins no meio, né, entre esses pavilhões, jardins bonitos, bem elaborados, para que os pacientes pudessem olhar pelas janelas e ver, né, um jardim bonito, e pudessem, de repente, quem tinha condições de sair do seu quarto, poder passear por esses jardins, que isso influenciaria na melhora do estado de saúde do paciente. O que mais? Serviços que possam ser causa de infecções devem ser colocados de maneira que os ventos não conduzam as emanações à enfermaria. Então, locais onde fossem tratados doentes com algum tipo de infecção, né, que pudessem contagiar outros pacientes, deveriam ser construídos de forma que o vento passasse por dentro desses pavilhões, dessas estruturas, e carregassem aquele vento contaminado para fora, né, então empurrassem todo o vento para fora, mas não empurrassem para alguma outra estrutura do hospital, empurrassem isso para então, fosse construído de uma forma que esse vento empurrasse para longe esse vento contaminado, esse ar contaminado, e não empurrar esse ar contaminado para dentro de um outro prédio. Não sei se vocês conseguiram entender. Os prédios devem ser expostos à ação saneadora das correntes aéreas, então os ventos têm que passar por dentro dos prédios e carregar toda a contaminação para fora, né? Deve ser evitado os pátios fechados e saliências disponíveis, então, evitar que entre um prédio e outro tivesse algum tipo de pátio, um jardim fechado, alguma coisa assim. Evitar a superposição de enfermarias, então, a regra dizia que, digamos que o hospital tivesse 2 andares, não deveria ter uma enfermaria, poderia ter uma enfermaria, por exemplo, no andar de baixo, porém, no mesmo local, no andar de cima, não deveria ter uma outra enfermaria, para evitar a contaminação cruzada entre as 2 enfermarias. Então, nunca ter 2 enfermarias uma em cima da outra em andares diferentes. Enfermarias de contagiantes, ou seja, de doentes com doenças contagiosas, e enfermarias cirúrgicas, em nenhum caso devem ter mais de um piso com enfermos. Então, nesses casos, locais onde estariam doentes com doenças contagiosas ou doentes
pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia deveriam ficar sempre num piso só, nunca dividir isso em 2 pisos diferentes, que eles também acreditavam que poderia ter contaminação cruzada. As enfermarias não devem sofrer umidade do solo, por isso devem ser erigidas ou erguidas, né, sobre arcos de 2 metros de altura para circulação inferior de ar. Então, os hospitais antigos, se vocês forem olhar as estruturas físicas deles, vocês vão ver que a maior parte deles foi construída com o piso térreo, não tocando diretamente o solo. Então, sempre esse piso térreo foi construído sendo ele levantado, né, do solo por algum tipo de estrutura, algum tipo de arco, alguma coisa assim, que fazia com que não ocorresse o contato do piso térreo diretamente com o solo. Digamos que seria como se construíssem porões, né, e esse porão sim ficasse direto em contato com o solo, mas não fosse utilizado como área do hospital, e acima dos porões sim ser utilizado como área do hospital, para evitar que a umidade que viesse direto do solo pudesse umedecer o piso do primeiro andar, do piso térreo do hospital. Não sei se eu consegui me explicar direitinho aqui, mas eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação aqui. Todo mundo aqui já deve ter visto uma casa de madeira construída em qualquer lugar aí, né? Tem alguém que nunca viu uma casa de madeira construída em um terreno por aí? Alguém nunca viu? Hã? Acho que todo mundo já viu. Pelo jeito, sim, porque senão alguém tinha falado que não, né? Então, como que muitas vezes a gente vê essas casas de madeira? Imaginem que casa de madeira tem piso de tábua, né? Piso de madeira também. Algumas vezes a gente vê em algumas casas a parte da cozinha, dos banheiros construída de alvenaria e o restante de madeira. E geralmente essa parte de madeira, o piso também é de madeira. Se fosse construído com as tábuas tocando diretamente, as tábuas do piso tocando diretamente no solo, o que ia acontecer? A umidade do solo ia passar para as tábuas, que ia passar para o ambiente, as tábuas iam começar a apodrecer com facilidade, e logo ia se perder toda essa madeira do chão. É isso ou não é? Sim. Isso. Então, o que se faz quando se constrói uma casa de madeira? De alguma forma se levanta esse piso para que ele não fique em contato direto. Então, a gente vê muitas vezes a casa de madeira apoiada num murinho de tijolos, às vezes tijolos vazados e tudo mais, mas sempre levantada para não ter contato direto com o solo. É isso ou não é? É isso sim. Então, era isso que acontecia naquela época. Para evitar porque os pisos muitas vezes eram de madeira, mesmo em construções de hospitais, construções de alvenaria e tudo mais, os pisos geralmente eram de madeira. Então, para evitar que esse piso ficasse em contato direto com o solo, eles construíam algum tipo de estrutura embaixo para levantar esse piso térreo. Então, às vezes eram porões, às vezes eram tipo murinhos também, para deixar esse piso fora do contato direto com o solo, e assim evitando a umidade do andar térreo dos hospitais. Tá? Ficou claro isso? Ficou. Beleza.
Então, só voltando aqui. Mais algumas regras que perduraram até 1925 estavam ligadas com a questão das superfícies exteriores, submetidas a sempre à ação senadora do ar. Então, as superfícies, né, paredes e teto e telhas e tudo mais, sempre feitos de uma forma a evitar que essas paredes, telhas e tudo mais acumulassem umidade. Falando das enfermarias, existia também uma regra de ter no máximo 20 doentes se fosse uma enfermaria de pacientes cirúrgicos, ou até 30 doentes se fossem pacientes em tratamento normal. Doentes de cirurgia teriam que ter uma quantidade estabelecida de ar suficiente para que ela pudesse respirar sem que aquele ar fosse contaminar outros pacientes que estavam na mesma enfermaria, assim por diante. Então, tinha lá a regra de que, se fosse doente de cirurgia, tinha que ter lá 60, 70 metros cúbicos de ar para ele. Se fosse paciente normal, né, tratamento de alguma doença, teria que ter de 45 a 50 metros cúbicos de ar para ele. O ar viciado, que é o ar que já foi respirado e que subiu, né, pelo fato de ele ter sido respirado, ele é mais quente, ele sobe e se acumula no teto, deveria ser expulso pela parte superior da sala. Então, para isso, se vocês olharem também hospitais antigos, vocês vão ver que muitos deles têm janelas bastante altas, tomando praticamente toda a parede, e as últimas janelas, né, as mais próximas do teto, geralmente na forma de ventarola ou banderola, não sei como é que vocês conhecem, mas aquelas janelinhas que você consegue abrir. Meu Deus, como é que eu posso explicar isso? É banderola, é ventarola que a gente chama, né? Então, que você consegue abrir e consegue fazer a troca de ar. Salas com saliências, todas têm que ser suprimidas, então qualquer tipo de saliência que possa armazenar pó, armazenar contaminação, teria que ser tirada. E uma coisa bastante importante, deve ser feito saneamento por meio de banheiro, bidês, com água abundante e sifões. Isso era uma regra que não se utilizava em outras construções. Então, não era comum que as casas, as residências tivessem banheiros com bidê, com sifão, com água abundante, água corrente e tudo mais. Então, ainda naquela época, até 1925, o mais comum é que as casas, de uma forma geral, tivessem um banheiro para fora, as chamadas casinhas, né? Só a casa de gente muito abastada, com muito dinheiro, é que se construía banheiros dentro da residência. Até porque, além de ser caro, existia um certo preconceito das pessoas em relação a ter banheiro dentro de casa, porque muitas vezes achavam que banheiro podia ser um agente contaminante, um agente que traria sujeira para dentro da casa. E os hospitais, então, de regra, passaram a ter banheiros dentro da própria estrutura, né? Isso é uma regra. Claro que não como a gente tem hoje, que dentro de um hospital, cada quarto tem lá o seu banheiro individual, tudo mais, mas tinha lá um banheiro para cada enfermaria, né? Isso era uma coisa extremamente de vanguarda para os hospitais da época. Então, só para a gente encerrar, essas regras elas foram utilizadas para a construção de novos hospitais até 1925.
1925 teve uma reviravolta, digamos assim, nessa questão da construção, porque, já vou mostrar aqui, Nova York era já uma metrópole, e Nova York já tinha tecnologia de construção de grandes arranha-céus. E resolveram inovar, porque Nova York, já, por ser uma ilha, já não tinha muito espaço físico para construções compridas, como eram os hospitais, né? Já não tinha esse espaço possível para isso, precisavam construir um novo hospital, e resolveram inovar utilizando a tecnologia que tinha na época para a construção dos arranha-céus, e resolveram construir um hospital, ao invés de ser horizontal, como eram os hospitais até então, e compridos, né, resolveram construir um hospital na vertical. E esse foi o primeiro hospital que mudou completamente a forma de se pensar o hospital. Então, se vocês olharem os nossos exemplos aqui, hospitais lá na década de 20, na década de 30, maior parte deles ainda horizontal, né? Baixinhos, 2, 3 andares e bastante compridos. A partir disso, vocês vão ver que os hospitais aqui também começam a crescer para cima, na vertical, né? E encolher no sentido de não serem mais tão compridos como eram anteriormente. Tudo baseados nesse primeiro hospital que foi construído, Hospital Presbiteriano, né, que foi construído lá em Nova York, que de início trouxe uma desconfiança muito grande de todo mundo dizia, não vai dar certo, porque vai ter contaminação cruzada, muita gente circulando dentro de uma estrutura vertical assim, vai levar para cima e para baixo contaminação, não vai dar certo. E na verdade deu, né? E começaram a perceber que na verdade, só trazia vantagens para o hospital. Tanto isso aconteceu que a partir dali a maior parte dos hospitais passou a ser vertical, e aqui no Brasil a gente teve logo em seguida a construção do primeiro hospital que seguiu esse sistema, que foi o Centro Médico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então foi o primeiro hospital vertical que a gente teve aqui no Brasil. Tem alguma vantagem? Tem. Então, o que fez com que as pessoas começassem a ver, né, esse formato como um formato de vanguarda, um formato melhor do que os anteriores e que deveria ser adotado, foi alguns itens que estão colocados aqui. Eu não vou ler todos para vocês, é só a nível de curiosidade, mas para administradores, os administradores começaram a perceber que na própria construção, né, já na criação e construção do hospital, já tinha muita economia, né, economia de material de construção, e depois veio economia para manutenção, né. As pessoas passaram a ficar mais próximas, né, isso por um lado é bom, por um lado é ruim, porque as pessoas muito próximas começam também, muitas vezes, a criar um certo ranço uma da outra, mas, né, na questão da equipe de saúde, todo mundo ficou muito mais próximo, todos os serviços passaram a ficar mais próximos também, de fácil acesso, e assim por diante. Então, na verdade, só trouxe vantagens, e a partir daí foi começado, então, a se utilizar esse tipo de estrutura na construção de novos hospitais. Semana que vem, então, a gente fala um pouquinho mais da história aqui do Brasil, daí a gente termina e já passa a falar de farmácia hospitalar. Beleza? Dúvidas, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contar alguma coisa? Quer contestar alguma coisa que eu falei? O Wellington precisa do meu contato. Tá. O Wellington é o
o representante, né? Bom, na verdade, todo mundo pode ter. Deixa eu já falar aqui. Deixa eu escrever, que fica mais fácil. Esse é o meu e-mail. Me manda um e-mail que daí e com o seu telefone, que daí eu já coloco você no WhatsApp e a gente fica em contato. Vou precisar bastante da tua ajuda. E a outra é a Priscila, né? Então, ela também que me mande o telefone, eu já faço a adição no WhatsApp. E que muitas vezes a gente precisa da ajuda de vocês para passar um recado, alguma coisa assim. Beleza? Então, boa noite para todo mundo. Bom final de semana, descansem bastante. Tem uma atividadezinha que vocês precisam fazer para comprovar a presença de vocês, tá? E é isso por hoje. Muito obrigado, bom final de semana para vocês também, bom descanso também, e até a semana que vem.